Bom, vamos então agora rever o outro lado da moeda. A gente falou da cultura como uma variável criada pela organização como uma forma de regular, controlar a conduta das pessoas, dos seus funcionários dentro de uma organização visando a produtividade. A segunda perspectiva, ela tem um caráter muito mais socioculturalista e ela entende que a organização ela é fruto da própria cultura. Né? A organização ela é resultado de uma cultura vigente, ou seja, ela é uma forma de manifestação dos valores culturais muito mais amplos que acabam nos construindo como pessoas. Então a ideia de que organizações são construções rígidas que devem orientar as pessoas a trabalhar e produzir e que acham que são instituições, né, que devem regular a vida das pessoas, porque no final o mais importante é o lucro da organização. Isso é manifestação, isso é o resultado de uma visão de mundo que a gente possui hoje. Eu poderia até adiantar e dizer para vocês que esse momento que a gente está vivendo é justamente o momento da gente repensar isso. Será que o papel das organizações na sociedade é só gerar lucro? Será que as pessoas são só meios para que essas organizações gerem lucro? Será que as organizações são mais importantes do que as pessoas? Né? É lógico que isso não quer dizer que as organizações não vão deixar de existir, nem que as pessoas vão deixar de trabalhar. Mas a gente tem visto aí mutirões incríveis de empresas deixando de produzir os seus bens para passar a produzir álcool gel, empresas deixando pessoas em casa, empresas mudando, direcionando parte do seu lucro ou grande parte de um lucro, de uma reserva de dinheiro para ajudar pessoas em necessidade. Né? E essas decisões não foram paredes que foram tomadas, foram pessoas que decidiram, não sozinhas, mas dentro de um conselho, dentro de um grupo tomador de gestão. Né? Então a gente talvez passe a entender as organizações, a sociedade, o papel de cada um, o papel das empresas dentro da sociedade, talvez até de forma bem diferente depois que tudo isso passar. Né? Então a ideia é a gente rever essa outra abordagem teórica como uma forma também da gente entender essa lógica dentro da noção de organizações. Vamos entender, portanto, para isso é preciso a gente introduzir a ideia de que a realidade ela não é algo dado, né? Ou seja, ela não é algo que existe e simplesmente ela evolui. Ela foi construída socialmente e justamente porque ela não é algo que existe, ela é algo que se faz, ela pode ser modificada e ela tem sido modificada ao longo dos anos. E isso vai criando mudanças no modo, então, como as organizações reagem. Como é isso, Tiago? Isso é uma outra forma de enxergar o mundo. Né? Quando a gente fala de cultura como uma variável da organização, como no exemplo anterior, a gente fala de um entendimento de que as nossas verdades, as verdades que regem as nossas práticas no dia a dia, ela tem uma essência e ela é igual em todos os lugares, ela é igual em todas as épocas. Né? E à medida que a gente percebe que não é bem assim, ou a gente vai mudando de opinião, é porque essas verdades elas são dinâmicas e elas se desenvolvem, elas evoluem e a gente acompanha elas. A gente acompanha essa evolução. Né? Sobre essa outra perspectiva, uma perspectiva mais sociológica, né? Um outro paradigma de se enxergar o mundo, a realidade ela não é algo metafísico, né? Ela não é algo que existe
no mundo das ideias e que a gente acessa e não é algo que ela evolui, mas ela é algo imanente, ela é construída. À medida em que as pessoas começaram a se organizar em sociedades, a estabelecer empresa, trabalho, se eu trabalho eu ganho dinheiro e eu compro as coisas, então eu preciso trabalhar e tal. A gente foi construindo uma noção de realidade que se institucionalizou, ou seja, se tornou aquilo que a gente aceita e assume e realiza no dia a dia, né? No entanto, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, que pessoas vão se tornando incomodadas com certas verdades e vão resistindo e vão tentando modificar, a gente vai observando que essa realidade, de fato, ela é construída e que a gente pode mudar o modo. Então, da mesma forma como a realidade constrói a gente, ela constrói a gente em diferentes momentos, a gente, à medida que a gente é construído por ela e a gente se incomoda e a gente passa a adotar novas práticas, a gente também modifica essa realidade social, né? Então a gente pode dizer sobre essa perspectiva como é interessante a gente entender como a cultura, que é justamente a forma, é parte dessa estrutura da realidade que instrui a gente, ela instrui a gente, ou seja, a gente aprende, a gente cresce aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo, mas à medida que a gente vai vivenciando e vai experimentando e vai descobrindo traços escondidos ali da cultura que existem de alguma forma, a gente vai se moldando e vai dizendo, não, peraí, não é isso, é isso. E a gente vai brigando, resistindo, tentando estabelecer novas formas de enxergar o mundo, e à medida que um vai influenciando o outro, isso vai crescendo, isso também vai modificando a realidade. É assim que a gente tem tido um desenvolvimento social, assim que a gente observa como pequenas lutas lá do passado, dos anos 70, né? Hoje elas têm provocado enormes mudanças de consciência das pessoas e acabam mudando também o modo como as organizações são gerenciadas e são estabelecidas. Então é nesse sentido que a gente pode enxergar a organização como o resultado do fenômeno cultural, tá? Para a gente avançar um pouco mais nisso, a gente vai entender que a cultura ela é um processo, a realidade ela entra na gente, aí é o papel da cultura, é o de criar a atmosfera, o ambiente, a estrutura que forma quem nós somos, por meio de um processo de socialização. Primeiro a gente internaliza saberes. Então imagina uma criança. Eu tenho Sofia aqui como meu melhor exemplo disso. Então imagina uma criança, ela é um livro em branco. Ela é um livro em branco, ela não sabe de nada, ela não tem noção do que é certo, do que é errado, ela não tem noção do que é bom ou ruim, ela é simplesmente um livro em branco, né? Então, à medida que a mãe dela e eu, os pais, a gente ensina ela o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? O que ela deve fazer, o que ela deve gostar, né? Isso é uma ideia de socialização primária. A gente internaliza nela os primeiros valores éticos, morais, de conduta, daquilo que ela deve, que a gente acredita que ela deve ser para ser uma boa pessoa no mundo. É lógico, isso tem um certo limite. Depois disso, o mundo dela vai crescer, ela vai para a escola, ela vai para a rua, ela vai passear, ela vai praticar esportes, enfim, ela vai ter uma vida. E aí ela vai conhecer outros grupos de amigos, com outras visões de mundo, aí ela vai para outras redes sociais, para a escola, para isso, para aquilo outro, né? Para a faculdade, para o grupo disso, para o grupo daquilo. E esses grupos vão influenciar ela com outros valores, com outros conhecimentos, com outras ideias, né? Isso é a ideia de socialização secundária. Ela vai para a faculdade, ela vai trabalhar e ela vai tendo essa socialização secundária. Isso vai modificando quem ela é, ela vai internalizando esses valores, mas ela também é ator, então ela também gerencia aquilo que ela acha que é certo ou não para a constituição de quem é ela, da sua identidade, do seu papel social.
E a partir disso ela passa a externalizar suas práticas, o que ela acha que é certo, o que é errado, assim como vocês, assim como eu. E essa externalização ajuda a dizer para as pessoas quem ela é, o que ela acredita, o que ela acha que é verdade. Mas isso é uma forma de construção da identidade social, né? E com isso ela vai se organizar, se aproximar ou se diferenciar das outras pessoas. Ela vai estabelecer o seu papel, né? Bom, tendo então essa ideia de que pessoas são atores sociais, são indivíduos que recebem e agem, né, dentro desses papéis, de que modo a gente pode entender que essa visão de mundo ajuda a gente a entender dentro da lógica de cultura organizacional, preocupações ou caminhos teóricos para enxergar a organização, né? A gente pode considerar aí a teoria dos papéis, que os indivíduos eles atuam dentro dessa lógica de uma vida organizada, assumindo papéis sociais, né? E que a gente acaba nesse nosso desafio buscando padrões que sejam socialmente aceitos, né? Hoje em dia a gente tem muitas lutas para que os nossos padrões, se eles não forem os dominantes, mas que eles sejam igualmente aceitos, né? A gente tem visto muitas lutas em função disso, por isso talvez esse entendimento de organização como parte da cultura seja uma forma muito saudável da gente entender que não é assim um processo natural, é um processo cultural de lutas, né? E que a gente precisa refletir, né, na forma como a gente se comporta. À medida que a gente começa a assumir essas lutas como certo e errado, a gente torna essa visão de mundo muito dicotômica. E aí a gente começa a criar, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. E as tensões, como a gente tem visto no dia a dia, elas são muito graves, né? Porque a gente acaba defendendo demais a nossa posição de certo, achando que o outro é errado, mas ambos os lados acham que estão certos, e a gente fica numa luta sem fim, uma luta sem fim que no final, no qual no final todos saímos perdendo, né? É difícil a gente falar de diversidade cultural, é difícil a gente falar sobre aceitação das diferenças se a gente só consegue enxergar dois lados. O resultado a gente observa aí facilmente como as pessoas, sobretudo por meio das redes sociais, se acham todas. E aí vamos nos incluir aí, né? Só por uma questão também de sabermos nos olhar e nos analisar. Acabamos todos nos tornando assim donos da verdade, da razão, né? Somos pessoas que podemos julgar, sentenciar aquelas pessoas que a gente não acha legais, a gente pode condenar, a gente ainda pode executar a sentença para massacrar a pessoa, né? Até que ela não exista mais no mundo. Vocês acham que é mentira o que eu estou dizendo? Olha só as redes sociais, né? Se alguém fez alguma coisa, se alguém fizesse alguma coisa num grupo de amigos, se alguém fizesse uma coisa que não fosse legal, um amigo poderia dizer para o outro, isso não é legal, cara, para com isso. E morria ali aquela história, e esse amigo podia até ajudar ele para não se cometer. Mas na internet, olha só como as coisas são. Alguém faz alguma coisa que é legal, ninguém diz para ele, olha, isso não foi legal. Alguém vai lá e diz, olha, isso não é legal, isso é um absurdo, vamos acabar com a vida da pessoa. Daqui a pouco começa uma movimentação na rede social, e aí por causa disso o cara perde o emprego, e por causa disso o cara não alimenta a família, e por causa disso a pessoa não consegue se reorganizar e várias outras pessoas acabam sendo prejudicadas. Não quero com isso dizer que a gente deve assim passar a mão na cabeça de todas as pessoas que cometem erros. Não. Eu quero dizer que cada pessoa precisa ter mais bom senso, né? De não se achar melhor que o outro, né?
para que também não cometa as mesmas atrocidades que o outro venha a